Olá, sejam muito bem-vindas ao She Leads, um podcast que pretende inspirar, mas acima de tudo também partilhar histórias de vidas reais, vidas de mulheres que lideram a sua vida e que são autoras da sua própria história. E hoje a minha convidada é uma mulher que entende algo essencial. Liderança começa quando deixamos de fugir de nós mesmas. A Wanda Monteiro é consultora imobiliária, mas isso é apenas uma pequena parte da história. O que realmente a define é a forma como decidiu assumir a liderança da sua própria vida, mesmo depois de ter passado no fundo do poço. Num retiro encontrou o seu propósito e hoje transforma essa clareza em ação. Inspira mulheres, constrói com intenção e sabe que o seu caminho está longe de terminar. A Wanda não quer chegar sozinha, quer levar outras pessoas com ela e ainda sonha criar uma associação com o nome da sua bela filha Madalena, como extensão desse legado. Esta é uma conversa sobre queda, escolha e visão. Sobre o tipo de liderança que não se impõe, sustenta-se. Wanda Monteiro, muito bem-vinda. Vera, obrigada pelo convite. Antes de começar já estou emocionada. Obrigada por esta reentrée. Nem eu me definiria melhor. Que bom. Obrigada por teres essa percepção. Eu sinto que tu, quando entras em algum local, tu emanas luz, brilho e deixas esse rastro por onde vais. E eu senti imediatamente, da primeira vez que estivemos juntas, foi logo magnético, algo me atraiu a ti e só com o tempo é que vim a perceber que é essa tua força, essa garra, essa tua vontade de ser mais, de praticar o bem, de ser cada vez melhor e levar outras pessoas contigo. Portanto, olha, é um orgulho hoje e garanto que esta conversa tem tudo para ser incrível. E para começar, do início, eu quero que tu partilhes aqui com a nossa audiência, para quem nunca te conheceu, para lá daqueles rótulos, quem é a Wanda quando ninguém está a olhar? Bem, essa pergunta é incrível, porque a Wanda quando ninguém está a olhar é a mesma Wanda quando está em público. É uma Wanda divertida, é uma Wanda que se autoajuda, é uma Wanda para a família, é uma Wanda para os amigos, é uma Wanda que está sempre disponível, mas também essa disponibilidade está limitada primeiro pela minha disponibilidade. Como é que eu me posso fazer entender melhor? Que é, eu para estar disponível para o outro, eu tenho de estar preparada para estar disponível para mim. E é uma Wanda, tudo aquilo que as pessoas veem, é uma Wanda alinhada com aquilo que é a sua essência. Basicamente é assim que eu me vejo quando ninguém me vê, é a Wanda na sua essência, numa essência muito genuína, e isso é o que passa cá para fora. Aliás, eu posso até comentar contigo que as pessoas que me seguem nas redes sociais, muitas vezes quando me veem fora das redes, Wanda, mas tu és igual, tu ages igual, eu vejo-te. É assim que eu quero ser percebida, é assim que eu quero ser conhecida. Autêntica, exatamente. Identifico-me muito. Olha, Wanda, nós tínhamos aqui uma primeira pergunta que vai ser agora a segunda, porque como a vida é imperfeita e não tem de seguir sempre exatamente o script, eu vou fazer a primeira na segunda pergunta, que é, se a tua vida fosse uma música, qual seria e porquê? Sia, Unstoppable. Identifico-me. Um dia eu ouvi essa música num evento no qual estive presente. Identifiquei-me ali com muitas palavras e depois até fui pesquisar um bocadinho da história da cantora e houve ali momentos da vida dela com os quais eu também me identifico. Então acho que é uma música que é mesmo unstoppable. É uma palavra que me caracteriza, é uma palavra que eu utilizo muito nos meus momentos de será que eu sou capaz? Será que isto é para mim? Será que eu consigo? Wanda, vai, tu és capaz. Unstoppable. Faz até dar certo. Faz mesmo que não consigas, mesmo que não visualizes, acredita. Então, essa música para mim, naqueles momentos, Vera, que a ti deve acontecer certamente, com maior quebra de qualquer música que me faça elevar a vibração, eu ponho Unstoppable.
E eu pensei exatamente nessa música quando me defini a mim, por isso eu sei que aqui ao longo desta entrevista a Wanda vai falar e eu vou me identificar com imensa coisa. Que bom! Olha, eu quero que tu nos digas quando é que percebeste que liderar a tua própria vida deixou de ser uma opção e passou a ser uma necessidade. Foi num momento de dor. Foi num momento em que eu percebi que eu estava a diminuir-me, isto às vezes parece um clichê, mas a verdade é que foi mesmo isto, eu estava a diminuir-me para caber num espaço onde eu já não pertencia. E nesse momento eu decidi que ali era o meu momento de basta, foi um momento em que eu tinha uma filha de pouco mais de 1 ano, que eu já não estava feliz no relacionamento, já não me sentia preenchida, e decidimos, na altura foi uma decisão a 2, que teria de ficar por ali, um relacionamento com alguns anos teria de ficar por ali, e nesse momento eu percebi que era só eu. Portanto, na altura a Madalena tinha pouco mais de 1 ano e uns meses, e eu saí de casa com uma filha nos braços, e foi um momento muito difícil da minha vida, porque as separações não são fáceis. Há mulheres homens, que se mantêm em relacionamentos que já não lhes serve, e talvez por falta de acreditar que dar o passo nos pode permitir ser melhores, as pessoas mantêm-se. E aquilo que eu percebi foi: ficar dói, sair vai doer ainda mais, não é? Mas escolhe a tua dor, não é? Se ficar dói e tu vais continuar em sofrimento, ok, escolhe sair, vais ter um processo de sofrimento, sim, vais ter um processo de altos e baixos, mas escolhe sair. Não sabes o que é que vem lá, aqui tu já sabes o que é que estás a sentir. Então foi nesse momento, e eu acredito que esta decisão tomada em consciência por ambos foi o melhor para a filha que nós temos em comum, e acreditar nas possibilidades que poderiam advir através dessa, ou em consequência dessa decisão, foi aquilo que me fez mesmo dar um impulso para o sim. E é muito interessante tu fazeres essa partilha, porque uma das formas de assumirmos a nossa liderança é nós sairmos de relacionamentos que já não estamos felizes. E muitas pessoas ficam pelo conforto, porque financeiramente é muito mais estável, e vivem vidas mais ou menos, porque não têm a coragem de arriscar, e acima de tudo muitas vezes também pelos filhos, porque querem dar um lar aos filhos. Eu acredito que no fundo isso é a falta de coragem de assumires as rédeas da tua vida, porque é preciso ter coragem, porque vai ser difícil, porque tu não sabes o que é que vai acontecer dali em diante, mas acima de tudo ali tu já sabes que não estás bem. Agora tu podes arriscar, e aquelas pessoas que vivem na certeza têm muita dificuldade em ir para a incerteza, e tu mesmo assim ousaste fazer. O que é que tu dirias para estas pessoas que estão numa situação de relacionamento em que não estão bem? O que é que tu lhes dirias para fazerem como primeiro passo? Eu posso dar o meu exemplo. A melhor coisa que eu posso realmente partilhar é que sigam o vosso instinto. Eu sempre fui muito de seguir os meus instintos, sabes? Eu acredito muito em Deus, acredito muito no divino e apoio-me muito nisso. Muitas conversas, aliás, há um livro que se chama, não é? As Conversas com Deus, que eu adoro. Não é sobre esse livro, porque na altura quando eu conversava já com Deus, as conversas que eu tinha com ele era sempre para ele me ajudar a encontrar o melhor caminho para mim, e que depois isso fosse também o melhor caminho para aqueles que estavam comigo, que neste caso era a minha filha, a minha família. O melhor conselho que eu posso dar é que sigam sempre aquilo que vos faz sentir bem, que vos faz sentir felizes e que vos faz sentir, na verdade, realizados. Porque, Vera, eu acredito mesmo que não existe maior bem do que tu poderes acordar e sentir-te leve, do que tu poderes deitar e sentir-te leve, mas aquela leveza do
estou bem comigo, estou bem com todos. Então, se é isso que eu posso deixar, façam verdadeiramente aquilo que vos faz sentir feliz. Isto não é o by the book, não é ler uma frase, isto impacta, não, é verdadeiramente sentirem aqui dentro que ressoa, que vos arrepie, que emana a vossa pele, que tu vejas, né, que tu, Wanda, te chegas, vês energia. Então, é isso, esta energia que eu emano é só pelas decisões que eu fui tomando, conscientes, algumas também de forma inconsciente, que me levaram, alguma vozinha que me dizia por aqui, é por ali. Então, não desfocando daquela que é a tua pergunta, se há alguma sugestão que eu possa deixar, é mesmo, faz mais daquilo que te faz feliz, que tu sentes que és verdadeiramente feliz e realizado. E se é por ali, independentemente das críticas que vão surgir, das dúvidas, que é muito normal, faz. Às vezes há momentos em que nós temos, sabes, de fechar os ouvidos e ouvir só aquilo que é a nossa voz interior. E muitas vezes nós esquecemos-nos disso. É preciso ir lá, resgatar. Muitas vezes eu vou à minha criança, ouve ela que, se tivesses sido, imagina, Wanda, vai para trás, não é? Agora és criança. Que mulher é que tu te vês a ser? É isto? É. Ok, não é. Então eu vou àquela criança que ficou lá, muitas vezes eu questiono-a. Como é que eu me observo? Como é que essa criança me vê? Esta dica é chave. Apontem bloco e caneta, falem com a vossa criança. Só interromper aqui a Wanda, porque às vezes as pessoas não estão atentas aos sinais. E aqui está um primeiro grande sinal. Sim, e sabes que as crianças, genuinamente, elas são felizes. É raro tu veres uma criança que está infeliz, não é? As crianças brilham, emanam energia, e quando eu vou resgatar a minha criança interior, eu trago ao de cima essa essência, e eu consigo, através deste resgate, muitas vezes tomar decisões no meu dia-a-dia, na minha vida. E é importante nós conseguirmos ir lá atrás, escutarmos, nos ouvirmos, pararmos, isto ressoa em mim, não ressoa em mim. Então é isto, Vera. Uau, maravilhoso. E tu falaste aí na fé, é algo que eu tenho vindo a trabalhar muito. Eu acredito muito em Deus e acredito muito no poder também do karma. Aquilo que tu dás, vem para ti, mais cedo ou mais tarde. E eu não faço sempre bem. Às vezes posso ter tido uma atitude incorreta sem pensar. Agora, conscientemente, eu escolho sempre fazer o bem ao outro. Nunca, nunca, nunca desejo mal a ninguém. Quero sempre o melhor das pessoas e às vezes esse melhor já não é o meu caminho e está tudo certo. Que sigam em paz, que sigam em amor e que sejam muito felizes. Mas nesta fé, nestas conversas com Deus, nós temos as respostas e muitas vezes não estamos atentos aos sinais. Há pessoas que chamam a nossa voz interior, outras o nosso subconsciente. É aquilo que vocês quiserem. Eu chamo Deus e eu converso com Deus e a resposta vem. Permitam-se ouvir. Permitem-se ousar e viverem uma vida em que podem ser efetivamente as líderes das vossas histórias. E a Wanda teve esse momento em que decidiu assumir a liderança da sua vida. Obviamente não foi fácil, não é? Tu decidiste, claro, mas depois houve os altos e os baixos e tu partilhaste comigo no backstage o momento mais desafiante que tiveste e que houve depois uma reviravolta na tua decisão. Partilha um pouco desse momento connosco. Bom, da tomada de decisão até a ação de sair, vai um processo, não é? Isto não é uma coisa que, ok, nós terminamos um relacionamento agora e amanhã estamos fora. Ainda para mais quando existem filhos, esse tema nem sequer se põe, ok? A menos que a pessoa não seja humana, não tenha coração e sensibilidade. E há pessoas assim e está tudo certo. Não sou assim. Foi um processo falado na altura, não é? Entre casal ainda, que decidiu que se iria separar. E uma das coisas que nós sempre pusemos à frente foi a nossa filha. Ela teria de estar em primeiro lugar, ela teria de ter a estabilidade emocional, e na altura estávamos a falar de uma criança com 1 ano, ela teria de ter a estabilidade emocional para que ela nunca sentisse aquilo que verdadeiramente ela iria passar. E nós estávamos muito bem alinhados nesse sentido. Aliás, até o dia de hoje nós mantemos essa harmonia, enquanto pais da Madalena nós mantemos essa harmonia.
E isso ficou muito claro na altura. Ela teria de ser o nosso principal motivo. Ela foi o principal motivo para nós nos separarmos, porque tínhamos de ter o bem-estar dela. Ela foi o principal motivo para nós nos continuarmos a dar bem no pós-divórcio, ok? Mas nem tudo são rosas. Foram muitos anos a coabitar juntos, muitas experiências, muitos sítios, muitas músicas, muitas coisas que quando nós saímos de um relacionamento parece que vem tudo, não é? Eu já estive ali e vem aquele sinal e vem... Pronto, então é um turbilhão de emoções e de sentimentos que é preciso saber gerir. E eu na altura não estava capacitada para poder gerir tanta emoção na minha vida, até porque eu tinha sido mãe há pouco mais de um ano e qualquer coisa, o corpo ainda está a reestruturar-se, as hormonas, não é? Está tudo aos pulos, então eu até, às vezes até punha em causa que é, Wanda, será que é isto? Será que não são as tuas hormonas a falar contigo e estás a tomar uma decisão precipitada? Mas não, foi uma decisão conjunta, e acredito que ao dia de hoje foi a melhor decisão. Voltando aqui um pouco atrás, houve momentos, nessa altura houve momentos muito desafiantes na minha vida, mesmo, porque quando nós decidimos nos separar, o Rui na altura ficou com a casa, eu não tinha possibilidade de pagar uma casa tão cara, e ele na altura ficou com a casa, uma casa maravilhosa, incrível, e eu tive de fazer um downgrade muito grande na minha vida. Mudei-me para um T1, arrendado, que foi uma amiga que eu agradeço até hoje, a Dina. Se estás a ver este podcast, eu vou-te agradecer e vou-te ser eternamente grata, porque na altura foi ela que me deu aqui este suporte que eu não tinha dinheiro para pagar uma renda e ela foi muito generosa, cobrou-me ali o mínimo. E eu mudei-me para o T1 dela, um T1 modesto, mas com uma vista incrível, e eu comecei a refazer a minha vida. Na altura, financeiramente, eu não estava assim tão estável, a verdade é essa, e todas as economias que eu tinha, que os meus pais tão gentilmente, desde que praticamente que eu nasci, me foram fazendo, sabe, aquelas economias de família, agora ganhas no aniversário, agora ganhas no Natal, iam colocando ali, essas economias foram utilizadas para eu me reconstruir, para pagar a renda da casa, para pagar a alimentação, e houve essas finanças foram à vida. E houve um dia que eu consultei o meu extrato bancário e apesar de eu desenvolvi outra atividade, só para fazer com enquadramento, eu até 2013 trabalhava por conta de outrem, depois em 2014 abracei um projeto na área da nutrição, no qual desenvolvi, mas nem sempre tudo são rosas e há projetos que são bem sucedidos, outros nem por isso. Este foi bem sucedido, mas não tanto no início, portanto houve aqui um timing de gestação, não é, que os projetos têm para se desenvolver, e nessa altura que nós nos decidimos separar e reinventar isto tudo, não é, eu dar aqui uma reviravolta na minha vida, surge esta situação financeira mais delicada, em que um dia eu vou à conta bancária e tinha menos de 100 euros na minha conta à ordem, porque caíram umas despesas, caíram isto, claro. Vera, eu partilho isto não para ser a coitadinha, ok? Eu quero que vejam isto da forma como dar a volta. E naquele dia eu pensei assim, eu não sei se eu vou ter dinheiro no final do mês para pagar a água, a luz, mas eu tinha uma prioridade na minha vida, que era a Madalena. Dela eu tinha de cuidar, eu tinha de arranjar dinheiro para pagar o colégio, tinha de arranjar dinheiro para me deslocar da casa onde estava até ao colégio, tinha de arranjar alguma forma. E no meio deste processo todo o universo fala muito alto. Na altura eu conhecia um coach, um mentor, e já o segui há muito tempo, já tinha feito trabalhos anteriores com ele, e ele falava muito de um retiro ao Brasil, o retiro ao teu propósito de vida, e aquilo mexia comigo, cada vez que eu ouvia falar aquilo mexia comigo, e posso-te dizer que era caríssimo, era mesmo caríssimo, mas eu tomei uma decisão, aliás, eu acho que a decisão interna já estava tomada, que era, Wanda, tu tens de ir, eu não sabia como. Não sabia como, porque eu não tinha o dinheiro, e na altura falei com os meus pais e pedi-lhes um dinheiro emprestado e eles não sabiam para o que era, pedi-lhes, olha, preciso disto, e na altura eu utilizei aquele dinheiro para pagar a viagem ao Brasil. Há pessoas desse lado que me podem dizer louca, porque é que não utilizaste esse dinheiro se não tinhas para comer, não é? Se não sabias que ias pagar as contas, mas eu não vos sei dizer, eu sentia dentro de mim que aquilo ia fazer a diferença e eu tinha de arriscar, porque o se ia-me matar, não é? O se há, e se é, e na verdade é que foi. Eu estive nesse retiro, foram 10 dias, passei por processos de dor
muito grande, passámos por terapias que nos levaram ao futuro, ao passado, ao meu nascimento. Eu partilhava até quando vim do retiro com a minha mãe que eu senti a dor do meu nascimento. Eu senti tudo aquilo que uma criança sente. Não sei explicar como, Vera. Aquilo que foi lá passado foi algo que me levou para o meu passado. Acredito eu que foi para aceitar tudo aquilo que eu tinha de receber. E nesse trabalho, nesse retiro, o facilitador desse retiro disse-me, na altura disse-nos, às pessoas que estavam a fazer o retiro, que aquela transformação não iria acontecer naquele dia, naquela semana, naquele mês, e que provavelmente para muitos de nós iria levar anos. E aquilo não me fez sentido, porque o meu primeiro pensamento foi, caramba, eu vim investir e não vou colher, tipo, imediato, eu vim investir e não vou colher, o que é isto? Mas na verdade é que aquilo não aconteceu no primeiro ano, não aconteceu no segundo ano, e aconteceu alguns anos mais tarde, portanto foi de 2018 e levou até 2021 algo a acontecer. Quando eu vim desse retiro, eu cheguei desse retiro no dia 23 de dezembro de 2018. E entretanto na azáfama Natal e isto e aquilo não deu para sequer ficar reestruturada mentalmente daquilo que se estava lá a passar, entendes? E então não deu para ficar reestruturada daquilo que eu tinha lá passado, não conseguia assimilar tanta informação. Mas ali foi aquele ponto de viragem. Houve um momento, houve vários durante a minha chegada até esta consciência daquilo que eu te vou dizer agora. Houve momentos em que eu ponderei, eu disse o que é que eu fui fazer, o que é que eu fui investir, e agora o que é que eu vou fazer. E então, no dia 31 de dezembro de 2018, eu estava sentada à espera da passagem de ano, sentada no meu modesto T1, com a minha filha a dormir, e eu sentei-me no beiral da casa onde vivia, um 7º andar, com uma vista incrível. Sentei-me no beiral. Desculpa, não faz mal. É que foi mesmo um momento de viragem na minha vida, sabes? Eu emociono-me, não dá como não emocionar, porque foi ali. E naquele momento, a ver aquele fogo de artifício, eu abro a janela, Vera, e eu tomo a decisão mais importante e mais consciente que eu acho que tive até hoje e que realmente marcou toda a diferença. No meio daquele fogo, eu pensei, tu já foste uma mulher incrível, não deixes que essa mulher desapareça, não te tornes naquilo que tu não és. E eu olhei para aquele fogo de artifício e eu disse com toda a força, com todo o sentimento que eu tinha aqui de dentro, sabes, com toda a minha energia, eu disse, a minha vida muda aqui e agora para melhor. Estou arrepiada, estou emocionada e naquele momento eu sei, porque reflete-se ao dia de hoje, não é? Eu sei que naquele momento o divino, o universo, aquilo que lhe queiram chamar, eu chamo-lhe o divino, ele ouviu-me. E foi ali um momento de viragem. A minha vida começou aos poucos, as pessoas começaram a aparecer, a vida começou a ajustar-se, começaram a aparecer oportunidades de negócio, começaram a aparecer as pessoas certas e a partir dali eu dei uma volta na minha vida, eu reconstruí-me, eu reinventei-me e hoje estou aqui. Sinto-me muito grata pela decisão de ter investido aquele dinheiro todo e não saber se no dia a seguir eu ia ter dinheiro para comer. Também tinha um bom suporte, que na verdade nunca me iria faltar nada, porque os meus pais são pessoas incríveis, a quem eu agradeço muito, muito por os ter na minha vida. São um pilar fundamental, são a minha família, são o meu porto de abrigo. Quando eu preciso de algo, eles estão lá. Obrigada, pai, obrigada, mãe. E então eu sabia que sim, que se eu precisasse eu poderia contar com eles, mas na verdade eles seriam a última coisa que eu pretendia fazer, porque eu precisava de provar a mim mesma que eu era capaz. E foi assim. Está a ser um processo muito bonito. Estou a descobrir coisas incríveis sobre mim, que eu sabia que já as tinha, mas não estava a conseguir pôr cá para fora estas qualidades, estas capacidades. Isso que tu vês em mim, não é? Essa luz que durante algum tempo ela ficou até ofuscada. Eu acho que ela está a vir outra vez ao de cima e tem sido incrível. E trouxe-me até a ti, não é? Trouxe-me até a ti.
Olha, é impossível não me emocionar ao ouvir-te e tu ao longo do teu discurso foste dando aqui várias chaves que as pessoas, se tiverem efetivamente, podem mesmo mudar a vida delas. É, acima de tudo, tomarem a decisão e agirem, no matter what. Mas quando vocês manifestam para o universo, a minha vida vai mudar aqui agora, acreditem que tudo vai fluir nessa energia. E aquilo que eu sinto a acompanhar pessoas é que atualmente manifesta-se exatamente o contrário. A pessoa projeta problemas e o que é que vai acontecer? Problemas. Quando tu começas a manifestar essa força, essa energia, essas coisas boas, isso vai para ti. Agora, claro, tens que ser merecedora e tens que fazer o teu papel, porque nada te vai cair de mão beijada. E tu fizeste esse investimento. E sabes que eu falo com muitas pessoas, e às vezes até no Instagram, no direct, a malta quer muito fazer uma mentoria. Ai, mas depois eu não tenho, não posso investir neste momento. Eu percebo que não investem nesse momento porque não é uma prioridade. Porque quando é prioridade, tu arranjas formas de... Todas as pessoas têm uma casa. Seja ela arrendada, seja ela comprada, seja de um amigo ou vivem com mais pessoas, toda a gente tem uma casa. Porquê? Porque é um bem, é uma necessidade. E investires em ti tem o mesmo grau de importância. Porque muitas vezes as coisas que tu não tens estão porque tu ainda não sabes, ainda não tens conhecimento, então tu vais ter de ir à procura desse conhecimento, investir nele para conseguires te transformar noutra pessoa, porque essa não vai conseguir. E outra das coisas que a Wanda falou que é igualmente importante é não queiram resultados imediatos, porque isso não vai acontecer. E eu faço programas de mentoria e eu digo sempre às pessoas, olha, tu não vais ver o resultado logo, a tua vida vai começar a mudar, porque tu ganhas ferramentas para lidar com as situações, mas isto não é tipo, investes agora, terminamos daqui a 3 meses e já vais mudar. Não, gradualmente. E é uma mudança que depois dura a vida toda, porque uma vez que tu tens conhecimento, já não o perdes. Sim. Agora depois é só aplicar. Eu até costumo dizer, e eu vi esta frase muitas vezes, que é quando a mente expande, já não volta ao seu lugar inicial, não é? Portanto, quando tu tomas o conhecimento, é impossível, tu só vais lá voltar ao mesmo sítio se realmente tu quiseres, não é? Porque depois de saberes o que ali está, eu acho que só fica ou só volta atrás quem realmente não quer evoluir. Exatamente. E eu quero parar aqui, fazer uma pausa rápida neste podcast para vos dizer que se nós estamos aqui hoje e se estamos a passar esta mensagem, quero agradecer o patrocínio do Ateliê Disa Campino, que com o seu servir, com todo o seu melhor, está aqui para contribuir para passarmos esta mensagem e que chegue a todos vocês com a máxima qualidade. E agora sim, quero mudar aqui um bocadinho, porque eu sei que tu és também uma referência a nível nacional naquilo que tu fazes, na tua área de trabalho, porque tu, quando decidiste assumir a liderança, não foi só no relacionamento, no projetares uma nova vida a nível financeiro e dar as melhores condições à tua filha, mas foi a todos os níveis. Podes também partilhar aqui com a nossa audiência estratégias para se chegar ao top? Muito trabalho, muita persistência, muita resiliência, mas é engraçado porque se há 3 anos me falassem que eu estaria no mercado imobiliário, eu ia dizer que era mentira, Vera. Isto tem uma história muito interessante por trás, porque eu já fazia imobiliário sem saber o que fazia. Naquele processo de reconstrução, de reestruturação, de estar numa casa alugada e de estar ali com algumas dificuldades financeiras, estava sempre na minha cabeça que tu estás a pagar uma renda por uma casa, sabendo que há casas que tu podes comprar que a renda é bem mais baixa. E aquilo começou a mexer comigo, que é, eu preciso de poupar. Então se eu preciso de poupar, eu tenho de baixar a minha renda. Eu não podia pedir à minha amiga que me baixasse a renda, não é? Porque aquilo que ela me estava a cobrar já era um valor muito simpático na altura. Então eu pensei novamente o quê? Em investir, não é? Investir, porque não há retorno sem investimento. Engane-se quem pensa que vai conseguir enriquecer sem investir.
Eu sou a prova que não há retorno sem investimento. E na altura, eu comecei à procura de casas, a fazer aquele trabalho que as pessoas que querem comprar casa fazem, né? Idealistas, imóveis virtuais. Comecei a ver, e os valores da casa na altura eram exorbitantes, não é o que é agora, não é? Mas já eram acima daquilo que eu poderia. E eu consultei a minha gestora de conta e ela só me dizia: Wanda, tu só consegues uma casa até 110. E eu, 110 mil euros, onde é que eu vou arranjar uma casa por 110 mil euros? Isto em 2018, ok? 2018 para 2019. Onde é que eu vou arranjar? Ok, espera, trabalha, poupa mais um bocadinho, daí a um tempo ajusta, não é? Eu costumo sempre dizer, faz, ajusta. E em 2019, voltei novamente a reunir com a minha gestora de conta e ela disse-me: olha, vais conseguir comprar casa até 123 mil euros. Era o número máximo, ou seja, e aqueles 123 mil euros já tinha de contabilizar todas as despesas inerentes a um processo de compra. E eu, ok, eu vou ter de arranjar uma casa, um bocadinho abaixo deste valor, não é? Para que... E o universo alinha-se de uma forma incrível. Eu encontrei uma casa decrépita. Decrépita, o que é isso? Decrépita é uma casa que não estava pronta para habitar, ok? Cozinha a cair, como uma casa bem toda partida, ou seja, quem lá vivia cuidava muito pouco daquela casa, mas na altura eu não podia olhar à casa em si, eu tinha de olhar para o que é que o dinheiro me permitia. Conversei com os meus pais, levei os meus pais a verem a casa e eu lembro-me do meu pai dizer assim: tu és doida? Tu vais viver para aqui? Eu disse: sim, eu venho viver para aqui com a vossa ajuda. E então, mais uma vez, recorri aos meus pais e disse: olha, eu quero comprar esta casa, eu não me vejo a morar com a minha filha numa casa assim, eu preciso da vossa ajuda para fazer um investimento em obra. E os meus pais, mais uma vez, claro que sim, faz o teu orçamento, vê com as pessoas, e assim foi. Apoiei-me deles aqui ao máximo, ajudaram-me muito, consegui comprar aquela casa, teve 3 meses em obras, portanto aquilo, eu fiz a escritura em dezembro de 2019 e a casa começou em obras em janeiro. As obras duraram até dia 1 de março de 2020. No dia 1 de março de 2020 eu estou a entrar na minha casa nova. E no dia 8 de março estamos a celebrar o Dia da Mulher. O meu pai leva-nos a almoçar, a mim, a minha mãe e a Madu, leva-nos a almoçar, e aquele foi o último momento em que nós nos vimos, porque houve um lockdown, Covid. Foi o melhor que me poderia ter acontecido. Há pessoas que dizem que o Covid foi uma treta, foi o melhor. Olha, casa nova, não é? Casa nova, remodelada, com a minha filha, num ambiente que fui eu que o decorei, que o escolhi, perto de um parque. Nós nunca passámos, cortem esta parte, nós nunca passámos um lockdown em casa, ok? Nunca. Íamos sempre para o parque, patins, bicicleta, foi incrível, eu pude usufruir, Vera, de muito dela, muito. E houve, não, por mim podia haver outro lockdown, porque eu acho que às vezes isto até pode ser necessário, nós estarmos connosco, estarmos com a nossa família, permitirmos-nos, e naquela altura eu permiti, usufrui muito. Nós íamos treinar juntas para o parque, nós íamos brincar juntas no parque, criou-se ali uma relação e um elo que perdura até hoje, independentemente de sermos mãe e filha, há mesmo uma boa ligação entre nós. E como é que eu comecei a fazer imobiliário sem fazer? Não é? Deves estar tu a perguntar, há pouco disseste, foi interessante, porque aqui eu comecei a dar o meu primeiro passo efetivamente para o mercado imobiliário. Eu tive a visão de uma casa completamente decrépita, não é? Fora daquilo que eu considerei uma casa boa para habitar, eu tive a visão de a remodelar e pôr um gosto. E em agosto desse mesmo ano, numa troca de mensagens do WhatsApp, já não me recordo, um amigo dele diz-me: então agora estás a viver, não sei o que. Eu, sim, então não queres vender a tua casa? E eu, estás doido? Vender a minha casa? Então, mas eu acabei de fazer obras. Eu vendo a casa por X. E eu, vendes uma casa por X? Sabes, aquela coisa do, ok, então e quanto é que isso me vai custar? E ele disse: pensa só na ajuda que eu te vou dar. Vera, e eu vi aquilo como um quê? Se na verdade eu conseguir vender a casa pelo valor que ele me está a dizer, não só recupero todas as minhas finanças, pago aos meus pais aquilo que efetivamente eles me emprestaram e eu consigo aqui dar um volte-face na minha vida.
E assim foi, eu comecei a fazer imobiliário sem saber. A minha casa, recordo-me na altura que ele colocou a casa à venda, e a casa teve 2 visitas e teve uma proposta incrível pelo valor que eu nem consideraria que pudesse ser vendida. Eu decidi, tomei aquela decisão de vender. Fui para uma casa alugada, porque precisava depois de comprar outra, portanto, e foi um processo. Daquela casa alugada, eu nunca saí de lá, entretanto comprei outra, que iria para lá morar, nunca cheguei a ir para lá porque voltei a revender, e foi sempre isto. E esses reinvestimentos trouxeram novamente a estabilidade financeira que eu tinha perdido no momento em que tomei a decisão de terminar o relacionamento, sair daquele relacionamento, perder todas as minhas finanças. Foi este momento, sabes? E aquela vivência que eu experienciei na janela em 2018, eu tenho a certeza que foi aquele ponto de viragem. Aquilo que eu emanei para o universo naquele dia, que a minha vida muda aqui e agora para melhor, foi aquilo que aconteceu. Pronto, e assim eu comecei a fazer imobiliário, sem saber. Na altura tive uma amiga que tinha uma agência que me dizia: Wanda, vem ver. Eu ainda procrastinei ali um bocadinho, não é para mim, vais ver que isso não funciona. Mas pronto, ela, como é muito persistente, chata, persistente. A Kátia que não nos ouça. Não, Kátia, ela que é muito persistente, lá conseguiu arranjar os meios para começar a envolver, e em julho de 2022 eu disse-lhe: só para te calar, foi mesmo assim, só para te calar, eu vou-te provar que isto não é para mim. Portanto, eu venho para aqui aprender, mas já sei que isto não é para mim. E então, dediquei julho e agosto. A Madu, nesse verão, quis ir com os meus pais para o norte de férias, então eu aproveitei. Parece que estava tudo, sabes, tudo a encaixar-se. A menina vai de férias, a mãe tem maior disponibilidade, e então eu tive ali 2 meses dedicada a aprender. 2 meses em que as pessoas estavam na praia, a usufruir do verão, e a Vandocas ali fechada na agenda, fechada, não é? A ouvir, a absorver, a assimilar tudo, apontamentos, isto e aquilo. E em setembro, eu coloco nas minhas redes sociais que estou a desenvolver uma atividade nova na área do imobiliário. E surge o meu primeiro negócio. Assim, tenho um casal amigo que entrou em contacto comigo, Bruno e Fátima, obrigada, foram os meus primeiros clientes que entraram em contacto comigo e diziam: Wanda, estamos a entrar num processo desafiante da nossa vida, precisamos que vendas a nossa casa. E eu fiquei cheia de medo, sabes? Aquele medo do e agora? Eu não sei nada disto. Mas pronto, tinha as pessoas certas à minha volta, ajudaram, e foi assim. É um processo curto ainda, portanto estamos a falar de setembro de 2022, fez agora em setembro de 2025 3 anos, um processo de muita aprendizagem. E quando tu falas em sucesso, às vezes a minha pergunta é: sim, eu sou bem sucedida, mas eu sou bem sucedida comparada com quem? Não é? De tipo, há pessoas que Contigo? são o topo, não é? Mas eu faço esta comparação do sou bem sucedida comparada com quem? Ok, há pessoas que já são o topo, há outras que ainda não. Sim, eu tenho a minha certa medida de ser bem-sucedida, mas eu trabalho não para ser bem-sucedida, Vera, porque o sucesso é uma consequência das minhas ações diárias. Eu trabalho, e partilhava ainda hoje com uma pessoa próxima, que eu trabalho para conhecer histórias. Cada casa conta-me uma história, cada casa tem por trás algo que me vai marcar, e eu conheço, dos compradores não, mas de todas as pessoas de quem eu vendi casas, eu conheço a história de cada uma delas. Porquê que aquela venda é importante? Porquê que aquilo surge? E então, sim, sou bem sucedida naquilo que faço, é um sucesso que dá muito trabalho, as pessoas só veem aquilo que nós publicamos, não veem muitas vezes aquilo que eu passo. Momentos em que a minha filha vai trabalhar comigo, fins de semana, feriados, eu tento envolvê-la ao máximo em tudo, para também poder estar com ela, não abdicar dela, estar com ela, também não abdicar dos clientes. Então é um processo de gestão, sabes aquele jogo de cintura? Não é? Que é preciso ter, ajusta aqui, faz ali, vai para ali, mas tento fazer isto de uma forma harmoniosa, divertida. Para mim tem de ter diversão. Se não tiver diversão, não me faz sentido. Se for obrigação, eu não vou, ok? Recuso-me, porque não ressoa em mim. Tem de ser divertido, eu vou, aliás, para qualquer lado que eu vou sempre com uma boa vibe, e gosto genuinamente daquilo que faço. E eu acredito que o sucesso é isso, gostares verdadeiramente daquilo que fazes. Porque tu até podes ter sucesso em algumas áreas e seres completamente infeliz ou insatisfeita por estares ali, mas só porque és bem remunerada mantens-te prisioneira de algo que já não te acrescenta, acrescenta a tua conta bancária,
ok, mas não te acrescenta enquanto pessoa, portanto não te vai fazer evoluir, muito pelo contrário, era aquilo que falávamos há pouco, não é? A vida vai-te começar a dar highlights e vai-te começar a abrandar e vai começar a mostrar-te que estás a contrariar-me, então eu vou mostrar-te do que é que tu és feito e bora lá, vou-te meter mais para baixo. Então há que ter esta capacidade também de perceber, se não estamos satisfeitos com algo, dá a volta, reinventa-te. Bem, isto foi uma aula, a Wanda partilhou a história dela, mas através da história dela foram aqui surgindo vários insights, a começar agora pelo final, que se não estão satisfeitos com alguma coisa, vão lá e mudem, porque se vocês não mudarem, as circunstâncias vai continuar exatamente igual. Há uma frase que eu gosto muito que é muda aquilo que não podes aceitar e aceita aquilo que não dá para mudar. Há situações que não dá para mudar. Eu tive um grande desafio há uns anos quando o meu pai esteve internado um ano e a minha mãe estava em custódia partilhada. Estava uma semana na minha casa, uma semana na casa do meu irmão. E ela tem uma depressão há muitos anos, há mais de 10 anos. E quando eu estava ali a viver aquela situação, todos os dias é que eu percebi a gravidade. Bem, e para mim foi muito desafiante lidar com aquilo, porque não era nada fácil. Eu procurei ajuda psicológica e naquele momento essa frase assentou nem uma luva. Eu não consigo mudar isto, a situação da minha mãe, eu não consigo mudar isto, é facto. Já tentámos várias terapias, já foi acupuntura, hipnoterapia, psiquiatria, psicologia, médica da alma, tudo e mais alguma coisa, está igual. Então eu tenho que aceitar e tratá-la da melhor forma nas circunstâncias que eu tenho, porque é impossível mudar esta situação e há muitas destas situações ao longo da nossa vida que não dá para mudar. Então mudem vocês, reinventem-se e procurem ver sempre o lado positivo de cada situação, porque dá para transformar esse desafio em algo que vos vai levar para outro nível. Eu hoje em dia já inspirei muitas pessoas através da partilha da história da minha mãe e é isto que eu quero fazer convosco, porque nós conseguimos sempre ressignificar a forma que olhamos para uma situação. E outra das coisas que a Wanda falou aqui também muito importantes é a rede de apoio. Felizmente ela tem uns pais que a puderam ajudar, não que ela fosse ali opção de recurso, e eu identifico mais uma vez totalmente, porque eu também quando decidi sair de casa, de um casamento em que tinha tudo e começar do zero, também fui para uma casa 50 anos, velha, a cair, que o meu ex-marido gozava comigo, tu vais viver aí. E eu estava orgulhosa. E tinha saído de uma casa em que tinha condições, tinha empregada para começar do zero. Mas eu fiz aquilo com muito orgulho, porque eu sabia aquilo que não queria. E então fui à procura do que foi melhor para mim. Agora, eu sabia que se precisasse de alguma coisa, os meus pais estavam lá. E os meus pais ajudaram. Na altura eu estava a tirar uma licenciatura, não conseguia pagar a renda, a licenciatura e ainda ter uma vida, e eles foram a minha rede de apoio. E eu sei que há pessoas que não têm este apoio que nós temos. Mas há sempre alguém. Acima de tudo é dar o passo. Há uma música que eu gosto muito que é quando tu colocas o pé, Deus mostra o chão. E Ele vai-te mostrar o chão. Vai dando passinhos conscientes, claro, daquilo que vais podendo, mas acredita que as coisas vão surgir e tu vais ser a líder da tua vida. A vida só se vive uma vez, que nós nos lembremos, porque há pessoas que defendem que há várias vidas, mas pelo menos aqui neste plano físico nós só nos lembramos de uma e cabe-nos a nós vivê-la da melhor forma. É para ser bom, é para ser leve, é para ser uma experiência, e as experiências são feitas de altos e baixos. Oh Vera, deixa-me partilhar contigo uma coisa, porque estavas aí a falar dos momentos desafiantes e eu vou fazer aqui esta partilha. Ela é muito pessoal, poucas pessoas a sabem, mas eu acho que eu também posso inspirar por aqui. E o meu propósito é esse, é que sirva mesmo de inspiração. Em outubro de 2022, depois de ter decidido abraçar o projeto imobiliário, a vida colocou-me à prova. É isso que tu queres? Então vamos lá ver de que massa é que tu és feita. Colocou-me à prova como? Primeiro entregou-me clientes, tipo, Wanda vai, vende, vais ser a nossa cobaia, não é? Vai vender a nossa primeira casa. E depois colocou-me à prova a nível de saúde. Eu tive um AVC isquémico. Houve um dia que eu me deitei. AVC que é, desculpa. Isquémico.
Tive Vamos ter que explicar isto no cerebelo, ok? Eu não sou médica, não consigo explicar este tipo de coisas, mas é um AVC isquémico. Um AVC isquémico, ele ficou alojado na parte do cerebelo, isto só soube depois de fazer os exames. Isto foi 5 de outubro de 2022, lembro-me perfeitamente. Eu deitei-me num domingo, com uma dor de cabeça forte, algo forte. Tomei alguns analgésicos, a Madalena estava comigo, tomei alguns analgésicos e eu pensei, ok, isto é, só preciso de abrandar, só preciso descansar. É muita coisa a acontecer ao mesmo tempo. Deitei-me e para me levantar, no dia seguinte, para levantar a Madalena, para levar à escola, eu não me consegui levantar. Eu não me consegui levantar. O meu corpo tremia, a minha visão estava turva, eu estava com tonturas, eu vomitava-me toda, só tive tempo de ligar, pedir auxílio. Na altura os meus pais vieram buscar a Madalena, tive a oportunidade de uma pessoa na altura bastante próxima e que hoje me acompanha, de me levar para o hospital, para as urgências. Fizeram taques, na altura detectaram uma mancha no cerebelo, fui reencaminhada para outro hospital, onde tive em observação e estive internada. E a vida testou-me forte. A vida testou-me forte porque eu estava a preparar o aniversário da minha filha, que ela faz anos no dia 16 de outubro, estava a preparar e vi-me numa cama de um hospital, aos 41 anos, acabados de fazer, eu faço anos em setembro, aos 41 anos, e eu só questionava: o que é que a vida me está a querer dizer? O que é que a vida me está a querer mostrar? Uma pessoa saudável, que pratica exercício físico, que come bem, que se cuida, o que é que a vida me está a querer mostrar? A verdade é que eu acho que ali também foi um ponto de viragem. Tal como em 2018, como eu disse, a minha vida muda aqui agora para melhor. Naquele momento, eu decidi que eu teria de ser a minha prioridade. No matter what, a minha prioridade. A minha prioridade não é a Madalena, a minha prioridade não são os meus pais, ok? A minha prioridade sou eu. E naquele momento em que eu estive internada, eu tive cerca de 5 dias, 6 dias internada, que eu já estava a espumar pela boca, eu já negociava com os médicos. Doutor, deixe-me sair, eu assim não termo, eu estou farta de estar aqui, eu não preciso estar aqui, isto está-me a deprimir, eu vou saltar pela janela. Eu dizia aos médicos já, sabes, pois é esta boa vibe. O médico, Wanda, eu disse, olha, eu ponho os lençóis, eu salto pela janela. Muito obrigada aos médicos que cuidaram de mim e continuam a cuidar. Só observada até hoje. Os médicos não conseguiram encontrar uma explicação porque é que aquilo tinha acontecido. Depois de muitos exames foi-me detectado um FOP no coração, portanto aquele AVC aconteceu porque existiu uma passagem de sangue, eu acho que não estou a dizer nenhuma barbaridade, mas é do ventrículo para o ventrículo esquerdo para o ventrículo direito, portanto passa sangue venoso onde há sangue arterial, aquilo surgiu ali uma corrente sanguínea mais forte e o coágulo que subiu foi alojar-se no cerebelo, que me provocou então o tal AVC. Pensamento. A vida parou-me naquele momento, mas eu podia ter ficado com sequelas e não fiquei. Um AVC no cerebelo é altamente doloso, ok? Aquilo pode deixar danos irreversíveis. Eu conheço pessoas e depois estudei casos e mantive com pessoas que ficaram com danos. E eu só posso agradecer a Deus que naquele momento ele precisou de me parar. Naquele momento serviu-me para eu repensar verdadeiramente o que é que eu queria fazer, não é? Se era mesmo o imobiliário, se queria voltar para a minha atividade antiga, se eu queria passar por processos novos para os quais ainda não estava preparada ou capacitada, e naquele momento eu senti isso, que é um novo recomeço. A vida está a mostrar-te que, ok, tu já tomaste a decisão de te reinventar, neste momento está na altura de ajustar, de agregares a esse reinventar o posto em primeiro lugar. Então eu acredito que aí foi mesmo o match perfeito, que é, eu precisei de me pôr em primeiro lugar para agora também estar aqui. Eu não podia deixar de partilhar isto. Ok? E eu acho que vais voltar a esse tema já a seguir, mas vou deixar que sejas tu a dar a resposta. Mas é muito importante, mais uma vez, isso que tu acabaste de dizer e que eu mais uma vez me identifico, que é priorizar-se. E às vezes parece um pouco egoísta quando nós dizemos que priorizamos-nos perante os nossos filhos. Isto soa mal perante muitas mães que olham com desdém, mas é verdade, tu para estares bem para o teu filho, tu tens de estar nutrida, tens de estar cuidada, para seres uma mãe calma, atenta, serena, que está na sua melhor energia,
tu precisas já ter isso tudo trabalhado em ti. E aquilo que se vê hoje em dia é mulheres que estão cansadas, que estão exaustas, que não dão tempo de qualidade em casa a parceiros, a filhos, porque elas não têm tempo para elas. E nós só entregamos aquilo que temos. Eu acredito muito. Quem às vezes é mau, a pessoa tem isso dentro dela, não sabe ser melhor. Quando tu estás muito bem, tu entregas muito, muito, muito a tudo o que te rodeia e a energia flui de uma forma muito mais positiva. E nós tínhamos muita conversa, vamos ter de agendar um outro podcast na próxima temporada, porque falámos aqui apenas de alguns temas, mas se vocês precisarem, ouçam novamente esta entrevista, porque tem aqui insights que podem mesmo mudar vidas. A Wanda é esta mulher cheia de boa energia, aqui uma forma física invejável, mas ela é aquilo que espelha, e por isso eu quero também que tu deixes aqui as tuas redes sociais. Claro. Podes partilhar com a nossa audiência. Então, no Instagram é vandocas_Monteiro, mas também se pesquisarem por Wanda Monteiro vai aparecer a minha foto de perfil com estes cabelos encaracolados, que eu acho que não tem como não associar. Não. E agora, para terminar, a última pergunta é: se uma mulher que nos está a ouvir tivesse de fazer hoje apenas uma escolha para liderar melhor a própria vida, qual seria? Eu tenho-me a passar tantas respostas pela cabeça, escolher só uma vai ser um desafio. É o que sentires. Sabes que eu acho que a escolha parte sempre por nos sentirmos felizes com aquilo que fazemos. Portanto, que escolhas infelicidade, mulher, que te sintas feliz pela tua escolha, e que possas inspirar e fazer outras pessoas felizes à tua volta também pela tua escolha. Eu acho que é isto. Adorei. Obrigada. Continuo aqui e espero ver-te voar ainda mais e cá estarei para te aplaudir. Precisamos voar muito. Obrigada, minha querida Vera. Obrigada. E nós voltamos para a próxima semana com mais um episódio de She Leads, porque ela lidera.